Olá, meu nome é Letícia Canella, sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano, orientada pela professora doutora Betânia Alves Veiga Del Agli, na linha de pesquisa, desenvolvimento e aprendizagem. Estarei apresentando a nossa pesquisa de mestrado, cujo título é Propriedades Psicométricas do Teste de Autoconsciência Afetiva para Criança. Aqui nós temos o cronograma da nossa apresentação. Estarei iniciando com uma breve introdução a respeito das emoções morais, abordarei as nossas hipóteses, os nossos objetivos, um pouquinho do método a respeito aí, né, dos participantes, os critérios de inclusão, exclusão, os instrumentos e os procedimentos, e por fim, as referências utilizadas. Dentre as emoções morais, destacamos a culpa, a vergonha e o orgulho por desempenharem um papel fundamental em nosso julgamento moral, no comportamento social e no nosso bem-estar subjetivo. Essas emoções, elas são consideradas conscientes, autoconscientes, por serem evocadas por meio da autorreflexão e da autoavaliação de si. Conceitualmente, existem diferenças entre a vergonha e a culpa que vale esclarecer. Segundo a definição proposta por Leves, a vergonha ela envolveria uma avaliação negativa global de si, enquanto a culpa envolveria uma avaliação negativa de um comportamento específico. Desta forma, diante de situações negativas, algumas pessoas mais provavelmente responderão com vergonha, enquanto outras responderão com culpa. Porém, quando nos deparamos com situações ambíguas em que poderiam evocar ambas emoções, as diferenças individuais na tendência para a vergonha ou para a culpa, elas são mais bem evidenciadas. A vergonha pode apresentar uma função tanto adaptativa quanto desadaptativa. Quando a gente pensa nessa função adaptativa, ela aconteceria principalmente quando essa emoção ela é antecipada, pois assim nós somos levados a agir moralmente, respeitando as normas sociais. Contudo, nesse estudo nós focaremos nas dimensões desadaptativas da propensão à vergonha, as quais ameaçam o funcionamento e a saúde mental por causa da sua interconexão com autoavaliações negativas e comportamentos sociais inadequados, né? A vergonha, ela também vem acompanhada com sensação de inferioridade, inutilidade e impotência. As pessoas envergonhadas se sentem expostas, mesmo que não envolvam necessariamente um público observador real presente para testemunhar suas falhas. E corresponde justamente às tentativas de negar, esconder ou escapar destas situações que os envergonham. E isso estaria relacionado então a essas dimensões desadaptativas, que é o foco do nosso trabalho. A culpa, por outro lado, ela é considerada uma experiência menos devastadora e menos dolorosa, porque o objeto da condenação é um comportamento específico, não um eu inteiro, e normalmente leva a comportamentos positivos, incluindo meios apropriados de fazer ações corretivas, promovendo uma resposta empática, motivando as pessoas a corrigirem o erro, né? Apesar da culpa ser geralmente descrita como dando valor adaptativo, vários estudos apontaram uma relação entre culpa e uma série de distúrbios psicológicos, mas isto se a culpa for experimentada de uma forma obsessiva, ruminativa ou fundida com sentimentos de vergonha. E quando uma pessoa não sente vergonha ou níveis adequados de vergonha, isso também poderia resultar aí em resultados negativos, como comportamentos destrutivos, atividades criminosas. É importante a gente destacar, né, que os sentimentos de culpa pode ter implicações tanto para a psicopatologia quanto para resultados saudáveis em adolescentes, em crianças, assim como a vergonha. Então, por isso que eu destaco, né, essa função tanto adaptativa como desadaptativas que ambas as emoções poderiam ter, apesar de aqui no nosso trabalho a gente focar então a vergonha em termos de desadaptação e a culpa na sua função adaptativa.
As diferenças, então, entre ambas as emoções está justamente na funcionalidade, uma vez que a culpa vai motivar esse comportamento reparador e a vergonha motivaria essa forma mais defensiva, evitativa e submissa de um comportamento. Outra emoção autoconsciente é o orgulho, que por sua vez ocorre como resultado do alcance de metas internas que atendem aos padrões da sociedade. O orgulho é considerado também um componente importante do nosso aparato moral por inibir impulsos de se comportar de forma imoral. A literatura divide o orgulho em dois tipos. Temos o orgulho alfa, também conhecido como orgulho rubrístico, em que o foco está em si, né? Então envolve todos os sentimentos globais e positivos a respeito de si mesmo. Então eu sou uma boa pessoa. Enquanto que o orgulho beta, conhecido também como orgulho autêntico, envolve atribuições sobre os atos individuais. Então o foco está no comportamento, né? Eu fiz uma coisa boa. E pode desempenhar um papel motivacional também aí no nosso comportamento moral, no comportamento pró-social. Com base em estudos anteriores envolvendo várias versões do Tosca, podemos levantar algumas hipóteses para o nosso trabalho. Acreditamos que a empatia estará associada positivamente à culpa e negativamente à vergonha, e a depressão será associada positivamente à vergonha e negativamente à culpa. Acreditamos também que haverá variação entre os gêneros, em que as meninas serão mais propensas à vergonha, à culpa e ao orgulho do que os meninos, e que haverá variação entre as idades, em que as crianças mais velhas apresentarão scores maiores nas emoções de culpa do que as crianças mais novas. E acreditamos também que não haverá variação entre os tipos de escola, pública versus privada. Espera-se que este instrumento apresente boas propriedades psicométricas para os construtos de culpa e vergonha e que seja válido e fidedigno para a população brasileira. O nosso objetivo geral é investigar as evidências das propriedades psicométricas do Test of Self-Conscious Affect for Children, TOSCA, e dentre os nossos objetivos específicos temos avaliar as propriedades psicométricas quanto às normas e tipos de resposta, realizar a validação concorrente com as escalas de empatia e de depressão, verificar a confiabilidade do instrumento quanto à sua consistência interna e avaliar o nível das emoções morais das crianças desta amostra, e assim como verificar possíveis diferenças entre sexos, faixa etária e tipo de escola. A respeito do nosso método, então é uma pesquisa quantitativa, onde foram avaliadas 779 crianças de ambos os sexos com idade entre 8 a 12 anos, de escolas públicas e privadas de municípios do interior do estado de São Paulo. Os nossos critérios de exclusão envolviam as crianças que não eram alfabetizadas ou que apresentassem limitações físicas que as impedissem de realizar a escrita ou possuíssem deficiência intelectual ou transtornos do neurodesenvolvimento grave que as impedissem de responder às escalas. Dentre os instrumentos, nós temos o questionário sociodemográfico, utilizado com o intuito de obter informações acerca dos participantes, compreendendo, assim, as variáveis sociodemográficas de sexo, idade, escolaridade. Nós temos um instrumento que é o foco da nossa pesquisa, né, que é o Test of Self-Conscious Affect for Children, que é um instrumento de autorrelato para criança de 8 a 12 anos, e este instrumento, ele avalia a vergonha, a culpa, a externalização, que seria o culpar o outro, o desapego, o desinteresse, que envolve um afastamento da situação, o orgulho em si mesmo, que é o orgulho citado anteriormente, o alfa rubrístico, e o orgulho no comportamento, que é este orgulho beta, conhecido como o autêntico também. Então, este teste ele envolve breves situações hipotéticas. No total, são 15 situações, 10 de valência negativa e 5 de valência positiva, que descrevem cenários do cotidiano.
E aí, em uma escala Likert de 5 pontos, variando aí do nada provável a muito provável, a criança iria marcar, né, qual seria a tendência dela para pensar ou se sentir daquela forma que é expressada hipoteticamente, caso ela se encontrasse naquela situação descrita no cenário. Então, aqui nós temos de exemplo para vocês, né? Olha lá, ó, você é o ajudante do dia e denuncia 3 crianças para o professor. Então, letra A. Me preocuparia o que poderia acontecer a eles? E aí a criança vai assinalar nessa escala, né? De nada provável a muito provável, o quão ela acharia, que ela pensaria, ela se preocuparia se ela estivesse nessa situação. Letra B. Eu pensaria, eles mereceram? Letra C. Eu pensaria, eu sou um dedo duro? Letra D. Me sentiria bem comigo mesmo? Letra E. Eu sentiria que fiz um bom trabalho? Depois. A sua tia está dando uma grande festa. Você está levando as bebidas às pessoas e derruba uma no chão. Letra A. Eu deveria ter sido mais cuidadoso? A minha tia não vai se importar tanto assim? Eu correria para me afastar de todo mundo? A bandeja estava muito pesada? Então, no total são 15 situações. Não irei lê-las todas aqui, mas irei passando caso, né, vocês queiram colocar pause no vídeo para dar uma olhada. Um outro instrumento que utilizaremos é a escala multidimensional de empatia para crianças, a EMEC, do Leonardo Sampaio, Santos e Camino, de 2021. Então, aqui é uma escala também Likert, em que a criança se identifica aí, né, de 1 a 5, quão ela seria daquele jeito, sendo 1, não sou desse jeito, 2, raramente, 3 às vezes, 4 quase sempre e 5 sempre. E também utilizaremos o inventário de depressão infantil, o CDI, adaptado para a população brasileira por Gouveia, Barbosa, Almeida e Gaion. Aqui a criança precisa marcar com um X qual das sentenças ela mais se identifica, qual melhor descreve seu modo de pensar, agir ou sentir. Então, por exemplo, a número 1, eu fico triste de vez em quando, eu fico triste muitas vezes ou eu estou sempre triste. E a criança assinala pra gente no cantinho do retângulo. O processo de validação do instrumento teve autorização prévia da autora. Foram seguidas diretrizes internacionais para a adaptação transcultural de instrumentos de medida de fenômenos psicológicos. Foi realizado estudo piloto com o nosso público-alvo e as modificações que eram necessárias foram realizadas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia e, posteriormente, foi também autorizada pela Secretaria Municipal de Educação da cidade e pelas diretoras das escolas selecionadas. Após o termo de consentimento livre esclarecido ser assinado pelo responsável da criança e após as crianças manifestarem a sua vontade em participar através do termo de assentimento livre esclarecido, deu-se início à aplicação dos instrumentos de maneira coletiva na própria sala de aula, com uma duração média de 40 minutos. E a coleta de dados foi finalizada recentemente, nós já conseguimos as 779 crianças. E agora nós estamos na parte realmente de análise de dados. Ainda não temos os resultados, mas as análises, né, dos dados dos questionários sociodemográficos serão realizados por meio da estatística descritiva, enquanto que os instrumentos, o Tosca, a escala de empatia e o inventário de depressão serão submetidos ao teste de normalidade para a escolha da estatística, sobre a supervisão de um estatístico que indicará quais são os melhores testes para a análise dos resultados, considerando aí a composição da nossa amostra final e dos nossos objetivos de pesquisa. Seguem as referências.
Muito obrigada!